Como então eu estava dizendo, bom dia. Nós terminamos falando de misericórdia domingo passado. Hoje nós vamos falar de um tema muito fácil, que é uma pessoa ser limpa de coração. E eu estou olhando o céu aqui do meu lado esquerdo, está limpo, literalmente não tem uma nuvem. Não é esse céu aqui que você está vendo. Esse céu aqui ele é virtual, mas o céu que eu estou vendo aqui do meu lado esquerdo está fantástico no dia de hoje, assim, do jeito que a gente gosta, né? Não tem mas uma sequer nuvem no céu. Está um dia muito bonito, numa época do ano que eu gosto bastante, né? Que não está nem frio, nem calor. Mas nós não viemos aqui para fazer previsão do tempo, nós viemos aqui para estudar as Escrituras. Nós estamos terminando o sermão, a parte principal do Sermão do Monte, que a gente gosta de chamar de bem-aventuranças. E hoje, abra sua Bíblia, então, nós vamos conversar sobre Mateus 5:8. Você deve estar vendo aí na sua tela o versículo, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. Então, pera um pouquinho. As pessoas, lembra como é que a gente interpreta e olha esses versículos? Então, a gente está tendo a visão de outros a respeito de nós, e as pessoas são felizes, porque nós veremos a Deus, e veremos a Deus, somos limpos de coração. E é verdade, não é? Como estava dizendo, não há outra forma da gente ver a Deus do que através do sangue do Senhor Jesus, que nos limpa totalmente, que nos purifica totalmente, para a gente poder ousar dizer que veremos a Deus. Agora, essas palavras que estão sendo usadas aqui, quando o público do Senhor Jesus estava ouvindo essas palavras, o público lá ao vivo e a cores, naquele momento, o que eles entendiam? Né? A palavra puro que foi aplicada ali é uma palavra literalmente que significa que não há nenhuma mácula, não há nenhuma mancha, nada contaminado. Ela era usada literalmente nesse sentido, ou seja, algo puro. Imagina algo puro, que você nunca viu, que não tem nenhuma contaminação de nada. Era muito usado também em cerimônias, né, para dizer que a pessoa estava pura. Lembra? O sacerdote ia ter que se purificar, estar puro. Era usada dessa forma. No ambiente legal, no ambiente jurídico, ela também tinha a interpretação de ela ser totalmente sem culpa. Então, algo assim que não tem culpa, não tem o que dizer dessa pessoa. Essa pessoa realmente não tem nenhuma mácula, essa pessoa não tem nenhuma marca, não posso falar nada com essa pessoa. Alguém ainda que fosse inocente, então a gente pode imaginar de alguém que é 100% inocente, então ela não tem uma culpa por ela não ter uma consciência, ela é inocente, e ainda alguém que é 100% correto. Mas tem uma outra palavra aqui que é muito importante, que é limpo do quê? De coração. E é daí que vem a nossa palavra coração no português, de cardia. Então ele dá a ideia do coração realmente. A gente já teve chance de conversar aqui do que a palavra coração realmente significa nas escrituras, né? Ela não é esse órgão que bate no seu peito aqui, não é? Que move o sangue, ela pode ser também, mas ela dá uma ideia muito maior do que a mente, né? Então eu gosto de entender que nas escrituras a mente está dentro do coração, é um departamento do coração. Então a mente, ela pode ser, o coração, perdão, ela pode ser entendida então como mente, caráter, o meu eu interior, e aqui a coisa começa a pegar. A minha vontade, intenção ou centro de mim mesmo. Eu gosto muito dessas duas primeiras palavras aqui, ó, vontade e intenção. Porque o que a gente mais ouve isso é faça o que está no seu coração, não é isso? Faça o que o seu coração está... Gente, como as escrituras dizem, que instrução danosa, né? Porque o nosso coração ele é totalmente corrupto, mau, vingativo, egoísta, e a gente diz assim, não, siga o que está no seu coração, eu senti no seu coração. Mas um outro conceito legal da gente pensar é quando a gente pensa em pureza. O que é ser puro? Não é verdade? Puro é algo... Nossa, eu vou receber um negócio aqui, dá um instante só. Obrigado. Ó, ganhei um café quentinho. Ah, puro é algo que não tem contaminação, então a gente pensa algo dessa forma. Então a gente olha muito a aparência externa das coisas, não é? Quando a gente pega alguma coisa, mesmo alguma coisa, uma embalagem, algum produto que pode estar vencido,
a gente olha a parte externa dele, né? É difícil a gente olhar interno. A menos que você pegue, por exemplo, um pão e parta o pão e veja que ele não está mais puro por dentro, ele está podre, ele está embolorado. Mas normalmente a gente faz a avaliação de pureza por algo externo, não é verdade? Como a gente está vendo nessa foto. Então, se esse pessoal aqui pode demonstrar alguma pureza, essa pessoa aqui pode demonstrar completamente sujeira ou impureza. Agora, você já parou para pensar de que a palavra que está sendo usada aqui, da forma como o Senhor Jesus está colocando, ele não está fazendo essa comparação. Lembra quando ele falava com os fariseus, com os religiosos da época, que eles eram podres, que eles eram sepulcros caiados, ou qual era a ideia? Por fora era branquinho, tudo arrumadinho, e por dentro era totalmente ruim. E a gente tem vários exemplos das escrituras onde mostram pessoas que externamente tinham qualquer problema, até problema de saúde, mas por dentro elas eram bem melhores, ou elas haviam sido purificadas de coração. Então, as pessoas que verão a Deus são pessoas limpas de coração, e por essa razão elas são felizes. É muito importante a gente olhar isso. Então, pessoas que verão a Deus são pessoas que são limpas de coração. É assim que o pessoal de fora olha para a gente. Mateus continua, né, o registro da exposição do Senhor Jesus com uma maravilhosa sequência da exposição. Nota que quem está fazendo essa exposição é o Senhor Jesus. Então não tem como não ter uma lógica, ou não ter um sentido disso acontecer. As bem-aventuranças, ou as frases que o Senhor diz, ou as características que o Senhor Jesus aponta em seus servos, elas têm uma sequência lógica e proposital. Assim surge uma pergunta, né? Eu, pelo menos, quando estava estudando, me apareceu essa pergunta. Essa pergunta veio à minha mente. Por que o Senhor Jesus colocou essa declaração nesse local do sermão? Puxa, eu fiquei pensando, ele falou disso, disso, disso. Aí me fez refletir, voltar nas outras bem-aventuranças, tudo que a gente tinha passado, eu falava, entendi. Realmente tem um local aqui. E mais, é bem possível que na mente dos discípulos que ouviram tal essa afirmação, eles lembraram dos religiosos da época. Né? Lembra o texto que está aí na sua tela? Olha, Lucas 11, 19, a gente tem: o Senhor, porém, vos disse, vós, fariseus, era um grupo religioso da época, limpais o exterior do teu corpo e do teu prato, mas o vosso coração está cheio de rapina e perversidade. Então, o coração deles estava podre, por fora eles eram limpinhos. Puxa, que a gente pode encontrar isso facilmente nos dias de hoje, não é? A gente se decepciona muito com os líderes religiosos da nossa época, inclusive no ambiente cristão. Se você está ligado nas mídias, você viu o que aconteceu recentemente com um deles, né? Um grande evangelista, um grande apologeta, faleceu, e o que apareceu na vida dele, né? Triste, muito triste. Que vergonha. O Senhor Jesus aponta para pessoas que eram limpas de coração, podendo ter seu exterior sujo. Lembra das fotos que eu mostrei? Então, a aparência externa não importava para o Senhor Jesus. Ele não tinha um conceito formado pela aparência externa, ou seja, ele não tinha um pré-conceito na hora que ele olhava as pessoas. Então, o que importava para ele era o coração da pessoa. E eu vou martelar nisso, né? Já que o assunto é martelo e bigorna, vou martelar no assunto. Não é sentimento. O coração é composto de vários quartos. E ele olhava toda a casa da pessoa, todo o coração da pessoa. E buscava pureza de coração. Não por coincidência, essa declaração está no meio das demais. Eu anotei aqui, né? Os limpos de coração, veja, os limpos de coração, e depois ele procede, nós vamos ver em seguida, com o que parece depender dessa declaração. Então o Senhor Jesus vai construindo a casinha, porque ele pode chegar então para falar de limpeza de coração. Porque se ele falasse de limpeza de coração antes da gente observar todas aquelas outras características que a gente tinha, não ia funcionar, o nosso cérebro não ia entender. Os principais religiosos da época tinham como meta mostrar essa limpeza. Lembra, se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que, inclusive, orientados pelo próprio Deus, haviam ritos de limpeza e purificação, principalmente dos sacerdotes. E época a época pelo próprio povo, eles iam prestar culto, eles iam se purificar dos seus pecados. E aí os religiosos da época tinham tornado isso
algo imprescindível. Então, a pessoa precisava demonstrar-se pura. Se você olhar algumas religiões hoje, não cristãs, elas fazem marcas no próprio corpo, ou elas mostram alguma coisa. Por exemplo, alguns marcam a testa para mostrar que de tanto que oram, tem calos na testa, de tanto que estão com a testa no chão. Então, são marcas exteriores para mostrar purificação. Às vezes, uma cara pálida para mostrar que está fazendo jejum. Então, isso não é algo inventado agora. Isso já vem há muito tempo, desde que o homem é homem. Está mostrando algo que ele não é. Uma pureza de coração mostrada apenas pelo exterior. Jesus percebeu, o Senhor Jesus percebeu que a mente, desculpa, você percebeu que o Senhor Jesus não confronta a mente, a intelectualidade, sim, o coração? Nossa, a hora que eu estava estudando isso, eu marquei isso aqui para eu lembrar. Puxa, você percebeu isso, que o Senhor Jesus não fala da intelectualidade da pessoa, o quanto ela sabe de algum assunto para mostrar ser limpa. Ele não espera que alguém se defenda para mostrar o que está limpo, com argumentos que ele vai usar, mas ele olha assim o coração como todo, de novo, a casa inteira da pessoa, ele olha como a casa inteira da pessoa está, onde a intelectualidade é uma parte. Então, a gente pode entender que a nossa fé não tem como premissa o entendimento intelectual de doutrinas. Mas espera um pouquinho, Elcio. As próprias escrituras falam que a nossa fé é algo racional, nossa fé é racional. É verdade. O que eu estou dizendo aqui é que você não tem que ter uma preocupação primeiro em ser cristão, de entender as doutrinas e você mostrar todas essas doutrinas intelectualmente. Não. Quando uma pessoa se converte, nós preocupamos a casa dela inteira. Ela preocupar em fazer uma faxina na casa dela inteira, aonde o intelectual é uma parte dela, porque a gente vê hoje pessoas só se preocupando com o intelectual da pessoa, de um lado, ou do coração da pessoa no sentido de sentimentos, não é isso? A pessoa se converteu, você precisa ver como ela chorou, como ela... Eu já vi gente se converter na maior tranquilidade, não houve nenhuma manifestação. Você entendeu o evangelho? Sim. Você aceita Jesus como seu salvador? Sim. Vamos orar? Sim. Quem é o Senhor Jesus para você agora? Ele é meu salvador, sem ele purificou dos meus pecados, fez isso. Não houve nenhuma emoção. E a pessoa entendeu pela razão, né? Atenção, né? Marquei aqui, atenção, para eu lembrar no futuro, quando estiver estudando isso aqui de novo. Atenção, não se deixe levar por aqueles que afirmam que o estudo é consequente, o estudo e consequente entendimento das escrituras não é importante, basta levar uma vida correta. Aí nós estamos no outro extremo, certo? Então é o seguinte, eu já me converti, eu tenho uma vida direita, eu sigo aqui minhas doutrinas, as minhas tradições, os ensinamentos que a igreja me dá, e eu não preciso, então, estudar as escrituras. Cuidado. Isso é um perigo, sabe? Assim, quando tem assim, pântano à frente, areia movediça à frente. Cuidado. Não se deixe levar por afirmações que a gente vê nos nossos dias. Nas escrituras, o entendimento de coração nos leva ao centro da personalidade. Lembra? Nós estamos falando puro de coração. Então, ele leva ao centro da sua personalidade, que já disse, a mente é uma parte dela, personalidade é uma parte dela, vontade e emoções, dentre outras. Mas ela não é só emoção. A pessoa se converteu, mudou o coração. Não, o coração é a casa, é a pessoa na sua integralidade. Não entenda o coração como o centro das emoções. Não faça isso. Nós temos uma tendência muito forte hoje em dia de entender o coração como centro de emoções, né? Agora, inventar aquele símbolo com as mãos que não tinham há uns anos atrás, e as pessoas só fazem isso, etc., emoção. Não é. A nossa fé não é, vou marcar aqui de vermelho, olha, não é meramente emocional ou sentimentalista. Então, nossa fé não é. Nossa fé racional também. Para isso demanda estudo e dedicação. Quando a gente olha para o texto de Jeremias, esse texto você deve conhecer, não é? Diz lá, enganoso é o coração. Nossa, então a gente fala assim para a pessoa, siga o que está no seu coração. Eu senti no meu coração. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. Já pensou nisso? Então, o coração é tão enganoso, mais que todas as coisas, mais enganoso do que outro que queira te enganar. O coração engana você mesmo.
Você não precisa de ninguém de fora para te enganar. O seu coração te engana. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você, nem mesmo você que tem o coração, você conhece a si mesmo 100%. O quão corrupto, quão mal você pode ser. A gente vê o que acontece no mundo, na verdade? Aí a gente fala, nossa, como o cara é cruel, como pode chegar nesse ponto? Então o Senhor Jesus confirma no que Jeremias disse no Antigo Testamento, o Senhor confirma agora. Veja, vamos de verde, ó. Veja, porque do coração procedem maus desígnios. Ah, no meu coração ele é tão bom aquela pessoa, tem um coração tão bom, é assim que a gente ouve. Mas o Senhor Jesus, Deus está dizendo que é de lá que vem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e a gente pode aumentar a lista. Veja, os puros de coração vão ver a Deus. Mas do coração, o que o coração brota por natureza, olha o Senhor Jesus dizendo: desígnios maus, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, e a lista toda que você queira complementar de algo ruim que você vê. Então, cai por terra a tentativa que a gente tem de justificar as nossas emoções baseadas em situações exteriores. Ah, peguei você agora? Então é assim, não, eu fiz isso porque eu estava nessa situação, eu fiz isso porque eu estava com fome, eu fiz isso porque alguém me empurrou, eu fiz isso porque a lei não é justa, eu fiz isso porque o governo não deveria, eu fiz isso porque o meu chefe, não vou nem falar da minha esposa, você não conhece a minha esposa, você não conhece meu marido, eu faço isso porque constantemente, não, nada exterior pode até servir de justificativa para você ser mal, porque a maldade brota de você mesmo. O texto das Escrituras diz isso. O Senhor Jesus disse isso, foram palavras do Senhor Jesus. O coração é a grande fonte de todos os nossos problemas. Então, sabe qual é o meu pior problema? Eu mesmo. Eu mesmo sou o meu pior problema. Talvez você não seja, né? Mas só aconteça comigo. Mas eu sou o meu pior problema. De forma não exaustiva, ou seja, assim, não dá para a gente, nesse tempo que tem aqui, falar abrangentemente sobre essa expressão, mas vamos pensar um pouquinho, então, o que é ser limpo de coração. Se eu falei até agora que o coração é ruim, que vem as coisas más, a gente viu os textos das Escrituras, vamos tentar pensar o oposto? É possível pensar o oposto? Então, quando fala pureza de coração, eu gosto, né, de puro de coração, imaginando algo realmente na ideia de puro, de algo que não tem nada, imagina nenhuma célula, nenhum átomo contaminado de uma impureza. Talvez o ser humano não consiga fazer algo tão estéril assim, né? Por mais que a gente chegue perto disso. Talvez seja mais fácil de você pensar em alguém simples. Simplicidade. Essa expressão aqui é bem legal quando eu estava estudando, olha, sem dobra ou composição. Então, um coração puro é alguma coisa que você vê ali na sua plenitude, ela não tem dobradinho, não tem escondidinho, ela não tem cantinhos. Por isso que eu gostei da ideia de dobra, né? Como se fosse realmente um papel branco, branco, um tecido, branco, branco, totalmente branco, se é assim que a gente lembra de pureza, né? A gente gosta de pensar no branco. E ele não tem nenhuma dobrinha, nenhuma ruguinha, nada ali que possa, de alguma forma, esconder uma sujeira. Olha o que Paulo fala aos Romanos quando ele diz sobre o coração. Mas ele diz, mas vejo nos meus membros. Olha que interessante, ele vê nos membros dele, ele está falando dele, outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, olha que interessante, ele pensava diferente, ele queria ter uma mente diferente. Onde estava isso? Alojado no coração. Então, lembra dentro do quarto, a pessoa tem divisões dentro do coração, se o coração é a íntegra da pessoa. Um quarto, um aposento da casa era diferente do outro, brigavam entre eles. Então, tinha a mente dele querendo ser correta, ele entendia as escrituras, ele queria seguir os princípios, mas o outro quarto, o vizinho de porta dele aqui, vinham coisas más. Né? Sabe que é daí que veio aquelas ideiazinhas que a gente vê em desenhos e filmes, às vezes agora diminui um pouco, do anjinho bom e do anjinho mau, que fica aqui falando, faça isso, faça aquilo. É daí que vem essa ideia.
Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração. Ele não pede a mente. Lembra? Minha casa inteira. Dispõe o meu coração, tudo que sou, para só temer o seu nome. Então, assim, minha casa inteira, minha integridade precisa temer o seu nome. Então, esse problema, isso que a gente passa hoje, de ter um coração ruim, de ser mal, já vem de longe. Não é de hoje, vem da nossa chamada natureza pecaminosa. Então, os limpos de coração são pessoas que buscam ser íntegras. Puxa, o que é alguma coisa integral? Alguma coisa que não se tirou nada dela. Eu gosto de pensar assim, né? Não vou nem pensar na questão de alimentos, porque pode ser que os alimentos hoje mais integrais que sejam, ainda eles não sejam 100% aquela substância, mas pense em alguma coisa que não foi retirado nada dela. Então, quando você é cristão, quando você dá seu testemunho, quando você está perante Deus, você está 100%. Todas as dependências da sua casa estão de portas abertas. E Deus pode conhecer todas as suas dependências. E as pessoas, olha que legal, as pessoas passam a conhecer você 100% do tempo. Sabe que uma das dificuldades de fazer o real discipulado, na minha opinião, é a parte da convivência. Né? O estudo bíblico é fácil, mas quando você começa a conviver com o seu discípulo, a coisa começa a ficar complicado, porque ele começa a ver as suas ações dia a dia em todas as situações. Salmo 24 diz assim, né? Antes, veja, as pessoas limpas de coração buscam livrar-se da tirania do eu interior. Então, sabe qual o primeiro alvo que você tem para tornar-se puro? Livrar-se de você mesmo. Nossa, isso é difícil. Né? Exatamente, por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. Nós não conseguiríamos fazer nada por nós mesmos. Nenhuma obra, nada que podemos fazer não está contaminado. Só o sangue do próprio Deus. São inteiramente sinceros perante Deus. Você é sincero perante Deus. Deus enxerga as suas falhas, mas você tem um comportamento sincero perante Deus? Salmo diz aqui, o que é limpo de mãos e puro de coração, não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ah, como eu já fiz isso. Né? A gente faz juras, e não é só juras assim, de promessas, etc., são afirmações. Nossa, como meu coração é pecaminoso, eu não faço uma mentira direta, isso, aquilo, não, mas eu manipulo, eu dou um jeitinho, eu mexo na coisa, eu já sei a fraqueza do outro, como é que eu posso fazer isso dolosamente para manipular essa situação? Porque, no fundo, eu tenho que me dar bem, não é verdade? A gente está preocupado com o nosso eu. Agora, o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, que estava ouvindo ele falar naquele monte, já pensou, você está lá, deve ser uma experiência fantástica. Os verdadeiros discípulos têm como meta, qual é a meta? Uma vida pública, e quando eu chamo aqui de vida pública, é algo que as pessoas estão vendo de você, ok? Então, é o que vem, quando você se arruma para sair de casa, quando você sai do seu quarto, quando você abre os olhos do seu sono, a sua vida pública começa, você começa a ter interações com pessoas. E as pessoas, a vida pública, normalmente nos julgam, além da aparência, como a gente já viu, a segunda parte por ação. É como você age. Então, só face, os seus membros. Se você é um cara bruto, você tem movimentos leves, você tem um sorriso no rosto, um ar de tranquilidade, daí as pessoas já começam a medir a nossa pureza de coração. Mas Deus vai além disso. Ele busca a particular e expressão dos nossos pensamentos de uma forma transparente. Você deixaria, se você é casado, a sua esposa realmente se conectar no seu cérebro e ela ter 100% de acesso? E o inverso vale. Você, esposa, teria condições, se houvesse um aparelho em que a gente conectasse ao cérebro do seu marido, ele poderia enxergar todos os seus aposentos? Eu posso olhar os seus aposentos? Eu não quero que você veja os meus. Eu tenho vergonha dos meus. Nós estamos, na hora que a gente faz uma comparação dessa, que é impossível, ao menos hoje em dia, a gente se envergonha. Então é mais ou menos assim, né? Quando vai receber visita em casa, a gente dá aquela faxina, a gente dá aquela limpezinha, abre alguns armários, esconde alguma coisa, daí que vem a expressão, né? Uma delas de jogar
sujeira embaixo do tapete, a gente dá aquela disfarçada. As meninas normalmente passam uma maquiagem rápida, arrumam o cabelo, etc, para dar uma disfarçada. Mas você vendo o que eu estou falando? Você dá uma disfarçada. Você tem coragem de ter uma casa de que a qualquer momento você pode receber pessoas e elas andarem por todas as dependências da sua casa e você não ter vergonha? Está tudo em ordem. Né? Porque tem gente que não tem vergonha e está tudo bagunçado, não é verdade? A pessoa então comete crimes, comete as coisas, então a mente dela já está tão cauterizada que ela não está preocupada, na verdade, se estão ligando, se não estão ligando. Não. Comparado ao padrão das escrituras, você teria coragem, mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus faz isso com você constantemente. Todas as dependências da nossa casa. Ele tem as chaves de todos os quartos, mas o nosso coração é tão pecaminoso, às vezes contamina a nossa inteligência e nos torna tão burros, então, que a gente acha que a gente pode esconder alguma coisa de Deus, não é? Então a gente quer esconder, quer limpar. Não, Senhor Jesus, olha, aqui você consegue, aqui. Não, Deus vê a gente plenamente, 100% do tempo. Agora, né, como é possível ver a Deus? A gente conversou isso, eu estava conversando isso outro dia, num outro ambiente, que a gente nunca vai ver a expressão de Deus. Deus é Espírito, a gente nunca vai vê-lo, né? Tudo que a gente conhece do Senhor Jesus, nós vemos, tudo que a gente conhece de Deus, a gente vê na expressão do Senhor Jesus. Então, porque a própria Escritura diz, olha, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Não há alguém que tenha visto o Pai. Que mais? Jesus diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tem conhecido. Então esse texto aqui, outro dia que eu estava conversando desse assunto, não me veio à mente. Depois eu anotei aqui. Toda a expressão que a gente vê a Deus, a gente vê através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala, puxa, de todo o tempo que eu estou aqui, vocês não estão vendo a Deus? Vocês estão tendo a chance de pouquíssimas pessoas de ver a Deus, sou eu. Olha, eu sou a Deus, eu estou aqui no meio de vocês. Só que ele tinha uma forma humana também. Isso confunde a nossa cabeça, né? Quem vê a mim, veja, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, como o verdadeiro cristão pode ver a Deus? Eu vou te dar uma dica através das Escrituras. Você pode ver a Deus através da Escritura. A Bíblia não é a revelação, então o Deus estava não revelado e ele revela-se nas Escrituras. Você quer ver a Deus? Você quer ouvir a Deus? Leia as Escrituras constantemente. Estude as Escrituras. Coma as Escrituras. Engula as Escrituras. Rumine as Escrituras. Dilacere as Escrituras. Saboreie as Escrituras. Você vai ver a Deus. É possível ver marcas de Deus na natureza. Você não vê a Deus na natureza. Deus não é a natureza, tá? Eu vejo muito cristão falando disso. Nossa, essa árvore, olha Deus aqui com a gente. Não. Isso é outra coisa. Isso é outra religião. Deus não é a natureza. Deus se revela através da natureza. Como ali, detalhes da natureza. E a gente lembra, nossa, tem que ter um Deus. E na história da sua própria vida, você já parou para olhar as marcas de Deus na sua própria vida? Em que você pode ver a Deus na sua própria vida? Tenha em mente que isso não é nada comparado ao porvir, tá bom? Quando a gente pensa em ver a Deus, né? O que o texto de Coríntios diz? Porque agora vemos como um espelho. A ideia aqui é de algo que não é 100% perfeito, tá? Lembra que na época do Senhor Jesus não tinha esse espelho tão quase perfeito que a gente tem hoje. Não, muitas vezes era chapa de metal, né, que tinha bem polida, que usava de espelho, às vezes reflexo na água, etc. Esse era o espelho. Então a gente tinha uma imagem bem embaçada. Mas um dia eu verei o Senhor Jesus face a face, a expressão de Deus face a face. Agora eu conheço em parte. Lembra do conceito do já e ainda não, que a gente já falou disso várias vezes? Então agora eu conheço em parte. Mas um dia, puxa vida, eu vou conhecer e eu vou notar que serei conhecido 100%, porque hoje meu coração corrupto imagina que eu consigo fazer alguma coisa em alguma fração de tempo em que o Senhor Jesus não esteja vendo o que eu esteja fazendo, em que Deus não esteja fazendo. A gente se esquece até, talvez, né? A gente deixa de perceber
mas em algum momento nós vamos sentir a presença do Senhor Jesus, de Deus, do Espírito Santo em nós 100% do tempo. Eu não consigo entender que sensação é essa, como vai ser isso, mas é maravilhoso. Hoje, a gente vê a Deus com os olhos da fé. Né? As pessoas não entendem, então, fé. A gente acredita, eu sinto, eu tenho uma certeza interior que eu não consigo prová-la em números, eu não consigo ser 100% racional, porque a gente consegue explicar a nossa fé, mas eu não consigo mostrar a minha fé, ela não é algo sólido que eu consiga fazer de alguma forma e a pessoa veja a minha fé. Isso é impossível. Então a ideia é de novo do já ainda não. O texto de Tiago diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Olha em seguida: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Poxa, então, você é um discípulo de Cristo. As pessoas conseguem olhar para a sua vida 100% do tempo, inclusive nos seus sonhos, se isso fosse possível, e mostrar as marcas de Deus em você. Mostram pureza de coração, ao ponto delas dizerem assim: nossa, tá vendo aquele cara que tá passando ali? Isso, aquele cara ali, cara, ele é feliz, sabe? Ele é feliz. Olha como ele é puro de coração. E o pureza de coração, como a gente viu, não é ser tonto, bobo, ingênuo, mas é puro de coração. Compromisso com Deus e com as Escrituras em primeiro lugar. O desafio que nós temos, eu e você, no conceito do já e ainda não, é que isso vai acontecendo progressivamente na nossa vida, até o dia que vai ser o melhor dia, o dia que eu morrer e eu poder aí sim ter a limpeza total do meu coração, não ter mais que me preocupar com o pecado e poder ver ao Senhor Jesus, reconhecer ao Senhor Jesus, estar com o Senhor Jesus, e a gente vai perder a noção do tempo, não vai ter mais tempo. Nossa, é fantástico, vamos mudar de assunto, senão eu vou ficar aqui falando de algo que não está no nosso texto. Ok? Estão comigo? Estão ainda acordados? Faça como eu, então. Toma seu gole de café. Vamos seguir. Mateus 5:9, né? O povo sentado daquela forma, sob a escravidão, né? Debaixo do império. Ok, eles não eram escravos da forma com que eles eram, talvez, lá no Egito, mas eles estavam debaixo do império romano, eles estavam com seus direitos retirados. E aí o Senhor Jesus, então, fala de misericórdia, fala de pureza, de humildade, fala de limpo de coração. Tá difícil, Senhor Jesus. Parece que a barra vai subindo, os seus objetivos estão indo mais longe, cada vez mais difícil se eu quisesse fazer por mim mesmo, tá vendo? Por isso que as bem-aventuranças não são leis, não são algo que a gente possa fazer por nós mesmos, que a gente não consegue, né? Então elas são marcas de quem é filho do rei, não é? Aí o Senhor Jesus diz: olha, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sei lá, né? Acho que qualquer um de nós aqui ia falar assim: ô, Senhor Jesus, todo o respeito possível, o senhor veio aqui e tal. O senhor não morava aqui, né? O senhor não é daqui, o senhor não está entendendo o que está acontecendo aqui. Aqui, o senhor nasceu, ele está debaixo do império, então o senhor não conhece o que é liberdade, o senhor não é dessa época, né? Porque na minha época, né? No meu tempo, não dá. Senhor Jesus, espera um pouquinho, nós estamos debaixo de império, né? E nós brasileiros, por exemplo, não temos uma ideia do que é estar debaixo de um imperador, né? Tirano. Nós não temos ideia, gente. A gente não tem como. A gente pode ler literatura, mas nós não sofremos isso na carne, né? Nem os nossos parentes próximos mais antigos, nem os nossos avós tiveram isso. Então imagina assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, espera um pouquinho. Então, Senhor Jesus, está difícil, o Senhor já falou de limpo de coração, quer dizer, tá bom. Agora, assim, como é que eu vou fazer paz? Porque não sou eu que estou brigando, foram os caras que invadiram aqui. Sou eu que estou de baixo. Eles invadiram, tiraram tudo que é meu. Não tenho mais casa, não tenho família. Eu como o que eles deixam, eu fico com as sobras. Eles invadiram. Porque, né, Senhor Jesus, se eu tivesse ido lá, nós fôssemos invadir, vocês foram procurar encrenca. Não, eles vieram. Como é que o Senhor quer que eu traga a paz? Eles não conversam com a gente, nós não somos dignos do imperador. O imperador vê a gente como subhumano. E o Senhor Jesus vai dizer para esse público: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Então, vamos dar uma olhada. O que aquele público podia entender naquela época? A palavra para pacificador que foi usada aqui dava a ideia de realmente alguém que traz paz ou promove a paz. Então tem ação, tá bom? Não é oposição a uma briga. Então, como eu sou pacificador, eu fico quieto, eu sofro agressões e não revido. Não é essa a ideia. É alguém que promove a paz, tem ação. Então, não era ser passivo, tinha uma ação. A ideia de filho aqui, porque serão chamados Deus, para quem estava ouvindo, ela lembrava descendência. Então, não era necessariamente só o pai da primeira geração, eu e meu pai, você e o seu pai, não, mas a descendência, da onde vinha. Lembra, naquela época, a gente também não entende isso muito aqui no nosso país, nós não temos esse conceito, né, de família, de ter herança familiar, de ser chamado, os nossos sobrenomes não representam muitas coisas aqui no Brasil, né? A gente tem um monte de sobrenomes parecidos, mas imagina num povo menor, eles faziam referência, então, da geração, da onde a pessoa vinha. Essa era a ideia de descendência, que ser chamado filho, não é só filho, a ligação direta, né? Então, ele podia ser filho por nascimento, é verdade. Então, eu nasci, eu sou filho do meu pai, mas também por adoção. Sabiam que pessoas daquela época podiam ser adotadas na família, então você passar a ser parte daquela família? Isso era possível, não é um costume hoje. Né? Mesmo quando a gente vai adotar alguém hoje, o processo é diferente. Hoje isso está caindo por terra de uma forma, até quando a gente casa hoje, eu nem preciso ter o mesmo nome familiar, né? Então, esse conceito para nós, gente, é muito perdido. A gente tem dificuldade de entender. Ou ainda, qualquer pessoa, olha que interessante, que compartilha a natureza de seu pai. Nossa, entendi. Então, aí que vem a ideia de filiação, de ramificação, e isso é da natureza. E aqui é que eu mais gosto de entender essa expressão, filhos de Deus. Então, essa expressão aqui, filhos de Deus, eu gosto muito de pensar nelas com essa ideia. Então, filhos de Deus aqui são a mesma natureza do Pai. Olha que legal. Eu gosto de pensar nisso. Essa é a ideia de filho de Deus que eu gosto, porque quando a gente hoje aqui no Brasil, a gente pensa em filho de Deus, é a primeira relação direta, né? Então, assim, eu nasci, então sou meu pai, a minha mãe. Talvez a gente consiga chegar no avô, né? No bisavô. Não, mas aqui não está falando disso. É assim, eles têm a mesma natureza, eles têm a mesma essência. Então, não é o laço de família, literalmente, em termos de geração, mas é de natureza. Putz, é fantástico a hora que você pensa nisso. Sua cabeça deve ter mudado. Então, para eu ser reconhecido, para eu ser chamado, filho de Deus, então, eles porque serão uma coisa externa, eles vão ser chamados filhos de Deus, eu preciso ter a mesma natureza do Pai. E as pessoas têm que perceber isso de maneira externa. As pessoas percebem em mim. Então, elas conseguem, se elas percebem em mim, não nos outros, eu consigo demonstrar uma natureza diferente do outro. Nossa, tudo isso num versículo só, numa frase? Mas eu nunca pensei nisso. Pois é, aqui está o desafio para você pensar. Isso que é a ideia de ser chamado filho de Deus. É você ser da mesma natureza. Você é da mesma natureza que o seu Deus? As pessoas reconhecem em você essa natureza e aí dizem assim, nossa, olha lá aquele cara está passando. Nossa, olha aquela moça passando. Ela é filha de Deus. Porque ela vê a natureza. Não é externo. Não é aparência física, como a gente fala. Nossa, a cara do pai. Não é isso? Não é essa a ideia aqui do texto, não. O nosso mundo ainda pensa em pacificador, né? Em alguém que é pacificador. O que é paz para o nosso mundo, né? Uma definição de internet. Veja, aquele que restabelece a paz, mas não define o que é paz. Que busca pacificar, apaziguar, pacifista, ou pacificador do conflito, capaz de pacificar. Parece alguém da área de direito falando, né? Fala bastante, palavras bonitas, mas a gente tem dificuldade de entender. De promover a paz, acordo pacificador, pacificante. Salvo alguém aqui que seja professor de português e ainda tenha um pouquinho de noção de latim, difícil de entender. Então, a gente não entende o que é ser um pacificador.
E aí, se você for pensar em um filme que Hollywood pensa em pacificador, eu pus a foto desse filme aqui, eu lembrei desse filme, é antigo, né? Então estou revelando a minha idade aqui para vocês, né? Então a gente assistiu esse filme aqui, nossa, muito legal, os efeitos especiais. Ele era o pacificador. Lembra o que esse cara fez para buscar paz? Assista o filme, você vai ver a ideia de paz. Então, alguém extremamente violento, arrebentava, destruía tudo, etc. Não se preocupava com a propriedade dos outros, né? Arrebentava tudo, porque ele estava buscando, ele ia ser o pacificador. Essa é a ideia que o mundo tem de pacificador. Agora, vamos voltar para o Sermão do Monte. Bote de novo as sandálias dos discípulos. Nós estamos sentados, então, lá no monte, né, ao ar livre, com todas as intempéries que tem, sem acústica, com mínimo conforto. E aí o meu desafio para você é, gente, o que que, o que os discípulos estavam esperando ouvir? Como eu coloquei aqui, ó, tente imaginar, né? Para nós realmente é só uma tentativa de imaginar o contexto que eles estavam, em que os discípulos estavam, e eles ouviram essa declaração. Vamos lá. Então, lembra tudo o que estava acontecendo com os discípulos? E o Senhor Jesus faz, peraí, os filhos de Deus são reconhecidos como filhos de Deus porque eles são pacificador. Lembra, a gente já falou isso, mas eu fiz questão de anotar aqui novamente. Os judeus, eles estavam esperando um Messias. Eles esperavam um Messias como um grande monarca. Eu sei, eu estou insistindo nisso. Para o brasileiro aqui é difícil entender o que é um grande monarca, né? O que era realmente a figura de um Messias, alguém que vinha livrar, um libertador, né? Daria libertação através de ações militares, talvez ainda com um grande nacionalismo, ou seja, de egoísmo, a minha nação primeira, nós vamos ser os melhores, agora nós vamos dominar. Agora chegou o Messias, agora chegou libertações, né? Ações concretas e visíveis. Eles estavam esperando sinais, por isso que nas Escrituras tem vários sinais. Quem é o Senhor? É esse Messias mesmo? Era essa a cabeça de quem estava sentado lá, gente. Eles estavam esperando isso. Os religiosos da época esperavam esse Messias. Você lembra, como eu anotei aqui, quando o Senhor Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães? Qual foi a reação? Veja, o Senhor Jesus, olha lá o texto de João 6,14, diz assim: vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, lembra o milagre da multiplicação, disseram, precisava de sinal, lembra? É esse, olha que legal, verdadeiramente, então eles já deixaram de ter dúvida aqui, não, sem dúvida nenhuma, ele é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então, assim, chegou o cara. Gente, estamos bem. Agora nós vamos ser vingados. Agora chegou verdadeiramente a esse. Qual foi a reação do Senhor Jesus? Sabendo, puxa, esse aqui é muito legal. Sabendo, então ele tomou ciência, pois Jesus que estavam para vir com o intuito de, essa expressão é legal, né? Arrebatá-lo para proclamar o rei. Qualquer um de nós ia gostar disso, não é verdade? Você chega no lugar, da empresa, no trabalho, seja o que for, resolve o problema, mostra o quanto você é competente, as pessoas já querem colocar você como presidente, como líder, né? Então você fala, tá vendo? Esse pessoal aí, né? Agora eu sou. Qual foi a posição do Senhor Jesus? Não. Retirou-se, fugiu, retirou-se novamente, ou seja, não era a primeira vez que isso acontecia, sozinho para um monte. Largou todo mundo, esses caras não estão entendendo nada. Eles não entendem nada, eles querem as coisas para eles querem motivos pessoais, eles querem o eu, vingança. Eles querem agora ter vingança sobre os romanos, etc. Eu não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo, eu não tenho esses padrões desse mundo. Eu não sou desse reino. É outro reino, com outras regras, com outros objetivos. E o Senhor Jesus se retira dentre eles. Essa hora eu acho fantástica. Era um de nós, na verdade. A gente ia falar, sou bom mesmo, fiz, né?
conseguir prêmios, fotos, selfies, seja lá o que for, né, para aparecer, para todo mundo saber que eu consegui. Esse conceito da espera do Messias, gente, era tão forte. Você lembra disso? Era tão forte que eu marquei esse texto aqui para a gente lembrar. Que o próprio João Batista teve dúvida. Olha, lembra que era João Batista? João Batista a gente pode dizer assim que era primo do Senhor Jesus, né? Distante, primo do Senhor Jesus, ok? Ele batizou o Senhor Jesus, ele disse que não era digno de amarrar sandálias. Lembra? Aí o próprio João Batista lembra do coração pecaminoso, lembra do coração é mau, lembra do que a gente já disse. O próprio João Batista era humano como nós. Está na presença do Senhor Jesus, está vendo as coisas acontecerem. Ele teve dúvida, ele fez lá, veja. Lembra do Marcos 11? Ele manda perguntar: és tu aquele que estava por vir? Ou, olha a dúvida aqui, vamos pôr de vermelho para a gente ver melhor. Ó. Ou havemos de esperar outro. Senhor Jesus, o senhor é mesmo? É o senhor mesmo? Ou a gente tem que esperar outro? Não, o senhor não é. Ele disse que era no passado, lembra? E ele mesmo tinha dúvida. Porque tá bom, então chegou o rei, agora nós vamos ficar por cima da carne seca. E isso não aconteceu. Então esse para mim é o maior exemplo. Se João Batista duvidou, imagina o resto do povo, dos discípulos. A gente brinca, às vezes, né? Faz bullying com Pedro, por exemplo, das dúvidas do como ele era, etc. Gente, João Batista teve dúvida, mandou perguntar, será que é ele mesmo? Não tenho mais certeza. Parece, então, né, que o Senhor Jesus, ao perceber tão profundo sentimento entre os discípulos, mostra que o seu reino não é desse mundo e passa a proferir as bem-aventuranças. Então, voltando lá no início do início do sermão, parece que esse é o contexto. Quando o Senhor Jesus começa a perceber, peraí, esse pessoal não está entendendo o que eu vim fazer aqui. Então, deixa eu mostrar quem são os meus discípulos, o que eu espero deles. E ele começa a falar das bem-aventuranças. Então, vai fechando um ciclo na cabeça daquelas pessoas. O Senhor aponta as características de um cristão, eu e você, feliz, em ser um pacificador a todo tempo e em qualquer lugar. Eu vou repetir. É uma característica do discípulo de Jesus. Já é. Então, não é que você precisa fazer. Lembra? As bem-aventuranças não são mais leis que as pessoas tinham que obedecer ou buscar ou alcançar. Não. Já é demonstrado na vida de um discípulo de Jesus, reconhecido pelos outros, que ele é um pacificador a todo tempo e a qualquer lugar. O Senhor Jesus, olha, eu coloquei aqui em letra maiúscula, ele está estabelecendo um reino com regras e valores. Veja, é um reino com regras e valores totalmente diferentes dos conhecidos até então. Então, os valores que o senhor estava colocando é uma contracultura aos valores conhecidos até então. Não choca, mexe com você, bem-vindo. Você é um discípulo do Senhor Jesus, você está passando pelo mesmo sentimento, ou grande parte do sentimento, que os discípulos que estavam sentados ali naquele monte estavam passando. Não é novidade. É diferente. Como assim? Ora, nós já vimos que para um homem natural essas palavras parecem algo de loucura, na verdade, insano. Ou ele tenta alcançar. Você já viu alguém pregando que as bem-aventuranças são leis, ou são objetivos, ou são alguma coisa que você tem que alcançar? Então nós já brincamos com isso. Hoje eu acordo, hoje eu vou ser puro de coração. Meu alvo hoje é ser puro de coração. Amanhã, não é isso. São marcas da sua vida que as pessoas de fora olham. O próprio Senhor Jesus disse certa vez, veja, Mateus 10:34. Não penseis, olha, ele está dizendo que a gente tem que ter uma marca de pacificador. Lembra? Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Olha o que o Senhor Jesus diz. Não penseis que vir trazer paz. Então ele está falando de pacificação e ele está dizendo não vim trazer paz à terra. Então, peraí, eu estou sentado lá, eu estou esperando o Messias, eu estou debaixo do Império Romano, eu não vejo a hora que venha alguém que acabe roubando e venha a paz.
Não, eu não vim trazer paz. Não vim trazer mas espada. Opa, agora a conversa tá ficando bem, né? Lembra? Porque eu queria mesmo, né? Que viesse um Messias guerreiro, etc. Tal. Então agora ele trouxe espada, ele vai vir lutar, vai ter um exército. Aí diz, pois vim causar divisão entre homem e o seu pai, entre filha e a sua mãe, entre nora e sogra. Esse aqui é o mais fácil, né? Mas que a gente brinca tanto. Mas veja, ele veio trazer divisão entre pessoas, ele veio separar as pessoas de quem eram discípulos dele ou não e abarcar no seu reino. Ele não está preocupado com os reinos daqui, com a preocupação daqui. Você já imaginou na cabeça de um discípulo imaginar que um romano poderia ser um discípulo de Jesus, se converter, ser irmão dele, passar a ter a mesma natureza e ser reconhecido como filho de Deus? Gente, você acha que era fácil? Pensa você na pessoa que mais te importuna, naquela pessoa que você não quer ficar perto, naquela pessoa que você tem como ruim. Pense no pior pessoa da história, a pessoa mais cruel. Pensa na pessoa má. Pense em alguém que tirou a vida de um familiar seu. Pense em alguém que te roubou, fez mal. Essa pessoa, ela pode também ser reconhecida como um filho de Deus. Aí, consequentemente, ser seu irmão, ele passa a ter a mesma natureza que a sua, e aí ele passa a ser reconhecido como filho de Deus, porque ele passa a ter a sua natureza. Talvez o exemplo mais conhecido nas escrituras, que você queira para não dar outros fora, foi o próprio Paulo. Paulo não perseguia os cristãos, não perseguia a tentativa de começar uma igreja. Ele matava, ele mandava matar, ele tinha um poder. Você imagina na cabeça daquelas pessoas depois de aceitar Paulo como um irmão, como um filho de Deus, e tornou-se apóstolo. Paulo era cruel, era ruim. Ele mandava matar, ele perseguia. Aconteceu com Paulo. Pode acontecer com qualquer um. Então, o que precisa para ser filho de Deus? Mudança de natureza. Aí a gente hoje passa a falar de Paulo positivamente, não é? A gente pouco fala dele da época que ele era mais mal, se existe isso, né? Porque ele continuou pecador. Ele não foi santificado no sentido de ele deixou de pecar. Mas antes de ele ter o um encontro com o Senhor Jesus, antes dele se converter, antes dele começar um processo de santificação, Paulo era muito ruim. Mandava matar literalmente. Presenciou morte. E ele era um irmão e passou a escrever, e montar igrejas e divulgar o evangelho do Senhor Jesus entre os gentios. Hã? Imagina na cabeça dos discípulos, se na sua está difícil, você imagina na deles? Então, como é que a gente resolve esse dilema, né? Penso que o Senhor Jesus, é um pensamento meu, minha ideia, que o Senhor Jesus nunca prometeu que a nossa vida aqui terrena seria isenta de conflitos. Ah, puxa vida, né? Como eu queria que a nossa vida terrena aqui, então minha vida agora, esses poucos anos que eu passo aqui, que a gente não sabe quantos são, ela fosse isenta de conflitos, né? Ah, então eu quero paz. Né? A nossa paz, na verdade, é uma paz egoísta. Se ninguém mexer comigo, se tiver tudo em ordem para o meu lado, se por onde eu for, tudo que eu fizer der certo para mim, eu estou em paz. Essa é a ideia de paz. Não é essa a ideia de paz. Veja o texto de João. Diz assim: e que o Senhor Deus, Deus Filho, pede para Deus Pai. Ele para Deus Pai, não, estou confundindo paz e paz. É um quebra-língua aqui. O que Deus Filho pede para Deus Pai sobre paz? Não peço que os tireis do mundo. Opa, espera um pouquinho, Senhor Jesus. Não, mas peraí, o mundo é difícil, é ruim, tem tudo isso aqui, tem os problemas. Não, não peço. Deus, Senhor Jesus, está dizendo, não peço que os tireis do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles, quem são eles? Nós, esse colchete aí é meu, tá bom? Eu que escrevi isso daí. Não tem nenhum manuscrito, não. Isso aí é eu que escrevi. Então, nós discípulos, não são deste mundo, como também eu não sou. Como isso é possível?
Mudou a natureza. Eu sou filho de Deus agora. Eu pertenço a outra família, a outro reino. Então, não sou mais daqui. Eu fui adotado. Ah, lembra o conceito da palavra que a gente está vendo? Quando você é adotado, você deixa de ser uma coisa e passa a se tornar outra. Você passa a ser membro de uma família. E nesta família cabe qualquer pessoa que seja adotada, que reconheça o Senhor Jesus como Salvador. Não importa o passado dela. Né? Paulo é um exemplo disso. Então veja, como eu não sou, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Então a preocupação que a gente tem que ter em busca da verdade, etc., é a palavra de Deus, o que Deus já revelou. Essa foi a oração que o Senhor Jesus fez. Não é para a gente sair daqui. Não é para a gente viver num lugarzinho, não é para a gente ir para o mosteiro, não é para a gente se isolar para ter paz. Não, é para a gente estar no mundo, para estar aqui dentro desse mundo. Os reais discípulos do Senhor Jesus não devem buscar ser a origem de conflito. Ah, então peraí, você está me dizendo que então a gente tem que ficar aqui, né? Eu vou continuar com o problema e eu não posso ser a origem do conflito. Isso, olha a ideia de pacificação que Deus espera da gente. Olha a ideia de pacificador. Eu não vou ser a origem. Cadê a palavra? Aqui, ó. Eu não vou ser a origem, o motivo dos conflitos. Ao contrário, então a contraposição, contracultura, nós somos chamados, eu e você, para continuar aqui e nós termos ações. Ficar parado não é uma marca do discípulo de Jesus. Ok? Nós somos reconhecidos como filhos de Deus, nós somos de outro reino. Qual é a marca desse reino, dessas pessoas que pertencem a esse reino? Como elas olham? Tem ações. O que é que você faz? Que busquem paz, e eu coloquei aqui reconciliação. Aí, a ideia vem na nossa cabeça de uma reconciliação de briga de vizinho, talvez, de briga de marido e mulher. Eu acho que faz parte, mas não é essa a ideia principal, é da reconciliação com Deus, do homem, do ser humano, da criatura humana com Deus. Essa é a maior paz. Gente, você era inimigo de Deus. As pessoas que estão aí fora, ao seu redor, elas são inimigos de Deus. Deus as vê como um inimigo. Você tem coragem, você agora que conhece o Senhor Jesus, você que agora tem a mesma natureza, você que é chamado filho de Deus, você que é um discípulo de Deus, você teria coragem de ser inimigo de Deus? As pessoas que estão aí fora sem Cristo são inimigos de Deus. Você vê como Deus é bom, como ele lida com esses inimigos, quanto ele é, tudo que nós já estudamos aqui de bem-aventurança até agora, está presente em Deus, para ele tolerar esses inimigos. Eles são inimigos de Deus. A nossa função, então, é de juntar esses dois lados, ser os diplomatas, se assim for. Nós somos enviados em nome, nós temos a mesma filiação, a mesma natureza, somos reconhecidos para reconciliar, trazer paz. Os reais, veja, as pessoas com essas características, então, nós com essas características, que vamos para o meio do inimigo, buscar reconciliar-os com Deus, vão ser chamados filhos de Deus. Olha lá, tá vendo aquele que está andando lá? Tá vendo aquela moça que está andando? Tá vendo aquela garota? Tá vendo aquele jovem? Tá vendo aquele idoso? Eles são filhos de Deus, porque olha lá, eles estão todo o tempo buscando a reconciliação daquela pessoa com Deus. Eles estão buscando a paz. Eles estão anunciando o evangelho e buscando a paz entre os inimigos. Que inimigos? Do mundo, do ser humano pecaminoso, do ser humano pecador, com Deus. Eles estão falando, vocês vão perder, vocês vão se arrebentar. Venha fazer paz. Venha para o lado de cá do reino. Venha estar em paz com esse rei. Não briga com esse rei, não. Você vai se dar mal. E, veja, essa é a ideia de paz. Não é só puramente a ideia de um conflito, uma briguinha, nem uma solução de uma guerra. Não é essa a ideia, o conceito de seu e meu é muito mais profundo. E essas características, então, são observadas em Deus.
Deus Pai, com o plano do Senhor Jesus, e nós estamos vivendo a Páscoa, nós estamos relembrando a Páscoa esses dias, fez isso. Ele tinha o ser humano como inimigo, dado o pecado. Ele fez um ato de paz. Ele foi um pacificador, entregando o próprio filho dele mesmo. Ele mesmo morreu por nós, pelo inimigo, para buscar paz. E nós, então, deveríamos ser pacificadores, anunciando esse evangelho, trazendo paz. Se houver paz entre o inimigo com Deus, você já imaginou como o mundo melhora? Como o resto melhora? Quanto você melhora a cada dia que você estuda as Escrituras e realmente busca ser um filho de Deus? Você imagina se o mundo fosse assim? Então nós estaríamos assim, dentro do mundo, em todas as partes, apaziguando, aí sim, colocando paz. Primeiro esse, como um grão de areia, mais esse, um tijolinho, e aquilo vai, de uma forma, contaminando positivamente todas as pessoas do mundo e vai pacificando o mundo. Essa é a ideia de paz. Não é ausência de conflito. O Senhor Jesus disse, eu vim trazer diferença, eu vou dividir famílias, porque vão ter alguém que vai vir para o meu reino e outro não. Eu vou ter divisão. Então não é ausência de conflito, paz. Não é para você, eu quero estar em paz. Não, você é do exército desse reino. Então você vai para a batalha. Você vai sofrer, é difícil lutar. Mas você é discípulo desse rei. Ele está buscando paz, a paz verdadeira. O resto é consequência. Dada a contaminação natural do pecado, a verdadeira paz, não é essa paz que eu e você queremos, que é a ausência de conflito, deixou de ser natural do ser humano. O ser humano perdeu isso com a chegada do pecado, com a contaminação do pecado. Então eu e você nem temos total consciência do que é viver verdadeiramente em paz. Nem eu, nem você. Mesmo agora, na ideia do já e da ainda não, nós temos 100% paz, queridos. Não temos paz. Não sabemos o que é essa paz, essa verdadeira paz. Deus, ao qual nós somos chamados filhos dele, é o autor da verdadeira paz. É ele que promove a reconciliação verdadeira. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque aprove a Deus, não fui eu nem você, que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz, teve uma ação, pelo sangue, ele deu o próprio filho. Na cruz, por meio dele, reconciliasse, olha aqui a paz, consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas. A própria natureza, a criação, sofre pelo pecado. Tá? Você é egoísta, pensa só em você. Não, o universo espera essa paz. Quer sobre terra, quer sobre céus. Está vendo aqui? Toda a criação foi contaminada pelo pecado. E eu e você queremos uma ausência de paz com o vizinho, na fila do supermercado, com imposto mais justo, para eu ter paz. Não, é uma visão muito míope. E vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos, você era inimigo de Deus, eu era inimigo de Deus. Nossa, a gente sabe o que é isso e a gente não tenta trazer os outros, nós somos egoístas e a gente para aqui. Era para a gente estar 100% do nosso tempo querendo o bem que fizeram. Alguém fez esse bem para nós. Foi instrumento, foi martelo, foi bigorna para nos trazer para dentro desse reino. Era para a gente estar fazendo isso também. O nosso único e principal objetivo deveria ser esse. No entendimento pelas vossas obras, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Gente, o evangelho teve um custo. A salvação é de graça. Não, você não pode pagar por ela.
porque ela tem um preço que ninguém pode pagar. Então ela tem que realmente ser aceita como um presente, mas ela tem valor. A própria morte, para apresentar-vos perante ele, santos, lembra, puro de coração, inculpáveis e irrepreensíveis, só através da morte do Senhor Jesus. Esta é a verdadeira paz. Você quer paz? Então, esta é a verdadeira paz. Promover um meio de conciliar todos. Aí eu marquei aqui, né? Pensando biblicamente, gentios e judeus, ou seja, todo mundo. Nas escrituras, quando a gente fala gentios e judeus, é o mundo inteiro. Reconciliar ao verdadeiro e único Deus. Esta é a verdadeira paz. Esta é a marca de um pacificador. Esta é a marca que o Senhor Jesus espera de um discípulo. Esta é a marca que as pessoas veem em mim e em você. Quando você anuncia o evangelho, quando você busca a reconciliação do inimigo com Deus, você está trazendo paz. Você já imaginou? O que mais falta na sua vida? Pense. Você estava naquela condição de inimigo de Deus. Agora você pulou o muro. Você foi adotado. Você tem a mesma natureza. Você é reconhecido por ter a mesma natureza. Não falta mais nada, querido. Você tem a vida eterna. Você já tem tudo. Você deveria, então, gastar os seus esforços, gastar a sua vida como discípulo, anunciando também para os outros. Você tem a chance de ter um martelo ou uma bigorna usados pelo Criador. Ele é o ferreiro. E você conseguir trazer paz. Qual foi a última pessoa que conheceu o evangelho através de você? Você já viu como essa pessoa fica feliz e ligada a você? Você trouxe paz para ela. Ela tinha um inimigo que ela ia perder, invencível, e ela lutava, cega pelo pecado e lutando. E você trouxe paz, ela fala assim, eu não preciso mais lutar. Esta é a paz? Esta é a paz. Puxa, então tá aqui fulano, Beltrano. Olha, eles são pacificadores. Olha, eles buscam a paz entre esses dois inimigos. E a gente já sabe quem vai ganhar. Então eles vão lá abrir os olhos. Eles são um martelo, uma bigorna, e eles promovem a paz. Esta é a paz. Não é puramente a ausência de conflito. Ora, assim então é fácil entender, né? Por que pessoas que promovem a verdadeira paz são reconhecidas como filhos de Deus? Agora, talvez tenha ficado mais claro para você. As pessoas que realmente promovem a verdadeira paz, a paz verdadeira, elas são reconhecidas como filho de Deus. O que elas buscam? Mostrar e promover o que o Pai fez por ela mesma. Ela conta, olha, aconteceu comigo. Eu consegui fazer. Tem uma forma de eu não ter mais que lutar contra isso, quando perecer, eu não vou mais lutar, eu não vou deixar de ser inimigo. Ela fez comigo. Vou mostrar para você como é. Elas amam as pessoas, a exemplo de Deus. Um pacificador, ele ama o outro ao ponto de ele promover a paz, levar essas pessoas ao encontro do Senhor Jesus. Olha o que o texto de Mateus diz. Eu, porém, vos digo, Senhor Jesus dizendo, amai os vossos inimigos. Gente, ele estava falando para um povo que estava debaixo de tiranos, matavam pessoas, acabavam com as pessoas, destruíam lares, punham fogo no corpo de pessoas como lazer. Ele está dizendo, ame-os, porque você é o meu discípulo, você é um pacificador, ame-os. Orem pelos que vos perseguem. Uma vez eu vi, né, uma pessoa falando, tá vendo como o Senhor Jesus diz, ora por te perseguir, a oração era de maldição, né? Destrói, Senhor, arrebenta, eu quero que ele morra, eu quero que acabe tudo, o Senhor não vai deixar essa maldade. Não, ore para salvá-los. Eles tenham a mesma oportunidade que você teve, que eu tive, que você também era inimigo. Para quê? Olha a continuação do texto. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, a chuva sobre... Então não é você nem eu que julga se ele merece, se ele não merece, se ele vai aceitar, se ele não vai aceitar. Esse não merece. Todos. Hitler
merecia paz com Deus. O pior ser humano que você conhece merece paz com Deus. E essa paz vai acontecer. Não é o martelo, não é a bigorna que vai decidir, é o ferreiro. Mas você tem que ser instrumento de promover essa paz. Entendeu a diferença? O discípulo do Senhor Jesus entende que as pessoas não regeneradas agem por valores do Deus desse mundo. Então você agora que está regenerado, você que está dentro do reino, você olha para fora, você então coloca uma lente diferente, a qual você antes não enxergava, e se você já aconteceu como eu, quando põe um óculos, assim, a primeira vez na vida eu passei a enxergar uma série de coisas que eu já não estava vendo mais, a hora que você coloca o óculos, você fala assim, poxa, eles ainda estão enxergando dessa forma, eles ainda estão pensando dessa forma. Não, eu entendo. Você nem briga com eles. Você faz assim, eu entendo. Eu também fui assim. Eles têm essas normas. Eles são maus por natureza. Eles são vítimas delas mesmas. Não vale buscar a diferenciação importante entre paz e apaziguamento. A verdadeira paz é você promover o acordo entre dois inimigos em que cesse o conflito. Ok? Apaziguamento é essa ideia de paz do mundo, que a gente pensa às vezes, que eu e você pode pensar. O que é paz? Ah, é um sentimento menos intenso, né? Eu vou tranquilizar, a gente pode pensar em panos quentes, né? A gente pode adiar um conflito, né? Quando eu estava estudando isso, eu pensei nesse pessoal desse cessar-fogo, né? Que escrevia aqui cessar-fogo, né? Uma zona desmilitarizada, né? O que a ONU tenta fazer, ela não resolve, gente. Ela não resolve. Ela apazigua, põe pano quente, né? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que vai pondo ar-condicionado no trem que está caminhando para o inferno, entendeu? Vai piorando a temperatura, eles vão melhorando o clima. Mas o destino está errado. Está pondo ar-condicionado para quem está indo para o inferno. Então não é apaziguar, não é remediar, é curar. É diferente do remédio. O remédio, às vezes, alivia o sintoma, né? Mexe com alguma parte do nosso corpo, ou no painel do carro, desliga o sensor, ou desliga a luzinha, se você me permite assim, que está mostrando um problema. Aí traz paz. O freio não está funcionando. A luz de freio acende, você vai lá, desliga a luz, olha, não tem mais problema. O freio não arrumou. Mas não tem mais problema, não estou vendo mais problema. O Senhor Deus possibilita a reconciliação entre homens pela graça, mas por um preço imenso, Paco. É isso que você devia mostrar como cristão, como um pacificador. Ele mesmo, em seu filho, paga esse preço da única forma que poderia ser pago. Nós estamos comemorando a Páscoa. Não há outro meio, não há nada que possamos fazer diferente disso. O sangue dele mesmo, do seu próprio filho. Como filhos de Deus, descobrimos então, né, que trazer a paz não é fácil e não é barato. Tá bom? Não é barato. E esse tipo de ideia ou afirmação vem de falsos profetas, queridos. Se você vê esse tipo de anúncio, mesmo no meio cristão, é falso profeta. É o próprio diabo, muitas vezes, travestido de um cristão, de um pastor, de um padre, de um sacerdote, de um bispo, de um apóstolo, dê o nome que você queira, com essa falsa afirmação. Sempre que um filho de Deus, lembra? Agora nós somos filhos de Deus, nós temos a mesma natureza, por isso nós somos reconhecidos como filho de Deus. Ele está envolvido em uma disputa pessoal com outra pessoa, sim, está sendo redundante, né? Pessoal com outra pessoa, é para dar a ideia de que não é pessoal contra uma empresa, pessoal contra uma instituição, não, uma outra pessoa. Ele reconhece, esse discípulo, que ao final vai ter dor. A paz traz dor, esse acordo de paz tem um lado que sofre, que dói, que é o reconhecimento e o arrependimento desse inimigo, mesmo que seja feito com amor. Dói. Sabia que uma parte da conversão dói na pessoa? É a parte realmente da hora que ela se entrega, que ela baixa a cabeça, aquilo dói. A conversão é algo muitas vezes que dói na pessoa. Aí vem assim, né, um dos versículos que eu fiz questão de colocar aqui, que diz aqui, né, em Lucas.
Acautelai-vos. Ó, presta atenção, fica atento, né? Tenha cautela, presta atenção. Se o teu irmão... espera um pouquinho. Agora nós não estamos nem mais falando, olha só, do inimigo. Está fora do muro, do reino. Nós estamos falando para quem já está aqui dentro, porque nós continuamos pecadores, certo? Se o teu irmão... Quem é teu irmão? Que tem a mesma natureza que você, o que também é reconhecido como filho de Deus. Lembra? A filiação vem daí. Então ele pode ter vindo, veja a origem de onde ele vem. Qual é o passado dele, né? Mas ele é teu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Então se você realmente está olhando as escrituras, você é mais velho espiritualmente, e você consegue repreender o pecado do irmão, não por egoísmo, não porque você é melhor, mas porque você quer o bem do seu irmão, não é assim, família? Em teoria, a família deveria querer o bem entre os irmãos em primeiro lugar, não é? E ele se arrepender, perdoa-lhe. E por 7 vezes no dia, são 7 vezes no dia, essa pessoa pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa. Então, a regra muda, né? Quando você converte, você está dentro do reino, você tem como uma filiação o outro, que tem um passado horrível, marcas, cicatrizes da vida antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de ele fazer o plano de reconciliação, antes de ele assinar o termo de paz com Deus, que é aceitar o Filho dele, o sacrifício dele na cruz, ele vai vir com marcas, ele vai vir com hábitos, ele foi adotado, lembra? Então ele vem de outra família, vem com outros costumes, outras ideias. Ele só foi adotado. Ele entrou na família. Ele não conhece as doutrinas, ele não conhece a família, ele não conhece os hábitos da família. Então essa pessoa vai, entre aspas, pisar na bola, vai estragar, ela vai fazer atos ruins, ela vai comer de uma maneira diferente, ela vai dormir de uma maneira diferente, ela vai ter o lazer de uma maneira diferente. Então, com vagar e com amor, essa pessoa te ofender, pecar contra você, você perdoa. Você fala, puxa, ele chegou agora, é meu irmãozinho. Ele foi adotado agora. Eu amo meu irmão, ele se tornou meu irmão, então eu amo. Então, por amor, eu perdoo, repreendo, explico como é, conto, trago ele para perto de mim, tenho paciência, demonstro amor. E eu vou conduzindo o meu irmão, porque eu sou um pacificador. Eu demonstro paz dentro de casa também, dentro do meu reino também. Então, o verdadeiro perdão tem sempre um preço, porque você toda vez tem que abrir mão de algo que seria seu, mas em benefício do seu irmão, em benefício de ter o seu irmão crescendo, você abre mão e paga um preço. Ser pacificador tem sempre um preço. A verdadeira paz e reconciliação são como tesouros caros, eu marquei aqui. Então, a verdadeira paz, ela tem um valor. Quando você vai lá apresentar, ela tem um custo, é uma coisa cara que você tem, preciosa, que você entrega para as pessoas e mostra para as pessoas. Aquele que é reconhecido como filho de Deus, agora você já entendeu, então a gente pode marcar aqui, olha, agora aquele que é reconhecido como filho de Deus, ele é um pacificador, então já tem um subtítulo, filho de Deus, o pacificador, fulano de tal, o pacificador, busca incessantemente essa reconciliação das pessoas com Deus. E como um efeito colateral entre elas mesmas. Então, essas pessoas, mesmo no mundo, você busca que elas façam uma reconciliação com Deus, o maior inimigo que a pessoa pode ter, ou talvez o único inimigo de verdade que essa pessoa pode ter, que condena a vida dela para sempre, e entre as pessoas, fora do muro ou dentro do muro. Então, não é a pessoa boba, é a pessoa que ela é martelo ou ela é bigorna para suportar a pancada, e ela promove a paz, porque ela está vendo assim, puxa, ele ainda não entendeu, ainda não fez, ele ainda está com problema nessa área, e eu posso ajudá-lo aqui, posso modelar aqui, posso mudar aqui, e ela vai conduzindo essa pessoa, e ela promove a paz. Ao final, por que o mundo está mergulhado, então, em guerras e em conflitos? Você pode perguntar para mim. Agora essa resposta ficou fácil, talvez. Antes eu tivesse feito, eu imaginei fazer isso no início, a provocá-los, eu falei, não, acho que vai causar mais confusão.
Mas que agora, assim, ao final, a gente pode pensar, por que o mundo está mergulhado em guerras e conflitos? Por que é tão difícil manter essa paz entre os povos, ou como eu estou brincando aqui, até com o seu vizinho, talvez até com o seu parente, talvez até dentro da sua casa? Gente, a resposta já é a esperada. Hoje todos nós, ou todos eles, estamos mergulhados ainda no pecado. A gente tem algo muito ruim, que é o pecado entre nós. Eles lá fora do muro estão 100% mergulhados. Até o topo, acima da cabeça, eles estão afogados no pecado. Nós, no processo de santificação, talvez muitos de nós já tenhamos o nariz para fora, a boca para fora. A gente já consegue falar e respirar algo diferente, mas ainda temos a marca do pecado entre nós. Nosso coração, mente, desejos, projetos, nossa vida está em oposição aos princípios de Deus. O nosso eu quer reinar ainda. Mesmo quando eu quero paz, eu quero a paz para mim, não é? Pensando na gente. Aí vem as perguntas. Por que o pacificador, então, ele é bem-aventurado? Por que ele é reconhecido como bem-aventurado? Então vamos lá, rapidinho. Somente pessoas que são limpas de coração, limpas do seu próprio eu, conseguem ser reais pacificadores. Ele não tem interesse próprio, ok? Ele não tem interesse próprio nesse mundo, nessas ações, nada. Ele quer promover a paz a qualquer custo, mesmo que ele tenha que doar parte dele, algo dele, para promover a paz. Lembra, ele é um martelo, ele pode ser uma bigorna, mas não é ele que faz. Então o senhor quer me gastar aqui, quer que me dê essa pancada, quer que eu sofra essa pancada, ou quer que eu seja agente dessa pancada, os dois doem, certo? Não é só quem está batendo ou quem está recebendo, o atrito, a pancada entre os dois dói. Usa, Senhor. São os meus bens, os meus talentos, é o meu tempo. O que é, Senhor? Usa, porque eu quero promover a paz. Ela não tem um ponto de vista. Quem é o pacificador? Ela não tem um ponto de vista egocêntrico. Não tem o eu. São diferentes das demais pessoas da sociedade. Você é diferente das demais pessoas da sociedade? Você tem essa marca, as pessoas reconhecem? Os seus valores, desejos, planos estão em acordo com a proposta de paz que o mundo propõe. Desculpa, não estão em acordo com o modo de paz que o mundo propõe, e sim estão em acordo ao que Deus propõe para os homens. Então, o seu plano de paz não está em acordo com o mundo, mas está em acordo com o que as Escrituras dizem, com o plano de Deus para os homens. Você tem uma nova visão de si mesmo? Olha o que o texto de Mateus diz. Quem acha a sua vida, esse colchete é meu de novo, tá bom? Neste mundo. Então, se você está realizado aqui, está buscando a paz para você aqui, bens desse mundo, satisfação desse mundo, prazeres desse mundo, e para você está bom, eu tenho a paz, e se você olhar a história ao nosso redor, você vai ver que as pessoas mais ricas desse mundo, têm tudo desse mundo, não têm a paz, elas não têm a plena felicidade, né? Por mais que o ditado diga que o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, não tem felicidade. Então, quem acha a sua vida, perdê-la, de nada serve, é vã. Quem todavia, perde a sua vida por minha causa, acha-la. Então, mesmo que eu morra como um pacificador, levando o evangelho, a novidade, a chance de paz entre os dois inimigos, em que a gente sabe que um vai perder, já está decretada a vitória, vai achar que essa é a sua finalidade. Por isso que você entende alguns missionários, algumas pessoas que morrem literalmente por Cristo quando pensa na vida, quando vê filhos sendo estrangulados, torturados, mortos. Entende? Não, é que meu filho já está salvo, minha coisa está salva. Ele já está dentro do reino, faz parte desse rei que luta por mim, o que vai acontecer? Já estou garantido. Então, mas eu quero outros. Eu sou soldado, eu preciso ir lá anunciar essa paz, a qualquer custo. Porque isso que eu tenho é do meu reino, do meu rei, não é meu. Esses recursos são deles, meus talentos são deles, tudo são dele. Eu deveria usar em benefício e objeto desse reino. E não para mim.
Que soldado que vai para a guerra e pega as suas provisões e guarda para ele cantinho numa caverna, no matinho, etc. Não faz sentido. Não faz sentido. Texto de Filipenses. Não tenha, não tenha imperativo. Cada um invista o que é propriamente seu, e não cada qual o que é dos outros. Os outros em primeiro lugar. Os outros em primeiro lugar. Tira seu eu, querido. Tira seu eu. O que o Senhor Jesus faria se o eu dele, quando ele esteve aqui na Terra, na Páscoa que nós estamos comemorando, ele quisesse o bem dele? Lembra? O povo foi para tornar o rei. O que ele fez? Não, não é isso, não é daqui, não são esses valores. Vocês não estão entendendo, ele se retirava. Lembra? Uma parte da vida ministerial dele, ele falava, não conta para ninguém, vá em paz, não fale para ninguém, não tem promoção dele mesmo própria. O Senhor Jesus morreu por mim e por você. Ele tinha outra escala de valores. Você passa a ter a mesma natureza que ele. Eu passo a ter a mesma natureza que ele. E ele espera que nós sejamos exemplo dele. E ele foi até o máximo no ser humano, que é da própria vida. Não foi a vida do irmão, não foi a vida da mãe, não foi a dele mesmo. Ele sofreu, foi uma morte sofrida, arrebentada. Nenhum filme de Hollywood consegue descrever o que as palavras no originais mostram, ao ponto dele não ser reconhecido. Olhava a face, o corpo dele, a gente não sabia quem era. Então ele sofreu fisicamente também, para a gente não falar que era fácil. Fisicamente ele sofreu. E a gente está guardando o quê? Como martelo e bigorna. Não quer ser usado? Dói, machuca, incomoda? Ele veio trazer paz. Ele foi o exemplo de um pacificador. Então, para a gente terminar, somos, eu e você, nós realmente somos reconhecidos pela sociedade como um todo, quem está dentro do muro, quem está fora do muro, como um pacificador? O que vai escrever na sua lápide? O que as pessoas vão dizer de você? Quanto você se esforça? Vamos marcar de vermelho aqui. Conscientemente. Quanto você se esforça conscientemente para agir como alguém, para ser um agente que traz a verdadeira paz? Que não é natural, não é? Nós somos egoístas, nosso eu está lá, a gente ainda está no processo de santificação. Quanto o seu desejo de paz, quanto o nosso desejo, né? O meu e o seu desejo de paz está ligado apenas ao nosso bem-estar nessa vida. Esse é o seu desejo de paz? É o seu bem-estar? Como o martelo e uma bigorna pode querer o bem-estar? Você já viu uma ferramenta gasta por alguém que usou essa ferramenta até o final, e uma ferramenta nova? Qual é que tem valor? Aquela que você compra e guarda na armário e nunca foi usada? Ou aquela ferramenta que termina o tempo de vida dela, gasta? Porque o tempo de vida vai chegar. O que vão dizer de você e de mim? Vamos orar, queridos? Senhor Deus, muito, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio até nós. Nós éramos inimigos, Senhor, como tantos outros ainda existem. Nós declaradamente éramos contra o Senhor. Obrigado, que um dia o Senhor me alcançou e alcançou esses irmãos que estão aqui, e fomos então adotados em tua família, e podemos então ser chamados de filhos de Deus por adoção. Nós temos costumes diferentes, tradições diferentes, hábitos diferentes, como criados fora do muro do teu reino diferente, Senhor. E o Senhor é tão Pai bondoso que consegue trazer paz também, Senhor, entre nós que somos todos filhos diferentes um do outro, costumes diferentes um do outro, pensamentos diferentes um do outro, mas duas coisas nós temos em comum.
O Senhor como paz, que nos traz grande amor, libertação e nos une, e algo que nos destrói, que é o nosso próprio eu e o egoísmo e a saudade que tem, os valores que nós temos de quando a gente estava para fora do muro do teu reino. Ah, Senhor, nos dá, por favor, diminui isso de acordo com a sua vontade, dá a real consciência a gente de ser usado no teu reino. E no ainda não, puxa, Senhor, alimenta a nossa esperança, quando a gente levar as pancadas, feridas dessa vida, quando a gente sofrer, quando alguém negar essa reconciliação com o Senhor, lembra da nossa esperança que um dia a gente vai ter 100% de paz com o Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor promoveu isso através do seu Filho. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos uma semana de reflexão e que a gente possa ser bem-aventurado como filho do Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu posso me dirigir ao Senhor. Amém.